sei o que fazer. Acabei de perder uma pessoa da família. Tô muito triste. Minha vida acabou. Sinto que tô com uma depressão profunda. Não dá mais. Eu não consigo viver mais. Perdi minha mãe. Logo depois, com tudo isso, perdi meu pai também. A vida pra mim acabou. Eu só vivo triste, cabisbaixo, angustiado, sem vontade de viver. Não quero mais. Não dá mais pra viver. Tô muito triste. Calma. Você não tá entendendo nada, né? Calma aí. Eu sou o professor Michel Silva, do Instituto Humaniza, do Mente Renovada e aqui do curso de psicanálise, o curso gratuito do Instituto Humaniza. Seja bem-vindo a mais uma aula. Como eu já disse, eu sou o professor Michel Silva, especialista em psicanálise clínica e institucional. E você chegou aqui agora. Eu já quero conhecer. E você? Chegou aqui pela primeira vez, segunda, terceira, quarta? Escreve aí para mim, qual é a sua aula de hoje? Quero mandar já um abraço aí, ó, para minha esposa linda, Elânia Brasil, pro Misael Silva Brasil, meu filhão, coisa linda do pai, a Zaf, que tá chegando aí em agosto, hein? Vem logo, papai já tá ansioso para ver seu rosto, para ver como que você é, coisa linda do papai. Então, escreve aí. Beleza, boa, seja bem-vindo. Hoje nós estamos na aula hashtag 23, 023 com 24 já? Gente, o time tá me falando 24. Eu tô de bobeira, tô pensando que é 23. São 24. Já são 24 aulas do curso gratuito de psicanálise. Deixa eu rir aqui, gente, deixa eu rir. Nós já temos mais aulas do que muitos lugares por aí. Só do curso gratuito já tem 24 aulas gravadas, com essa 24 aulas gravadas para você lá no canal do Instituto Humaniza, lá no YouTube. E como que funciona esse curso, professor Michel Silva? Como que funciona esse curso? É muito simples. É só você se cadastrar lá no canal do Instituto Humaniza, lá no YouTube. Tem também lá no portal do Humaniza, é Humaniza EAD. Tem lá uma página lá com todas as informações, com todas as dúvidas. Então você entra no canal do Instituto Humaniza, assiste as aulas que já estão gravadas lá na nossa playlist. Todas as aulas são às quintas-feiras, a partir das 19h29, são as nossas aulas. E as aulas, depois que saem daqui ao vivo, elas ficam gravadas numa playlist. Então você pode assistir na hora que você tiver um tempo, você pode assistir no seu tempo. Tem pessoas, desculpa, que ficam mandando várias mensagens, eu vou tirando as dúvidas. Fizemos também uma página com todas as dúvidas. Você pode entrar lá nessa página, vai lá no Humaniza EAD, lá tem uma página só de dúvidas sobre o curso gratuito de psicanálise. Então, você assiste as aulas que está lá no canal do YouTube, tem gente que fala YouTube, assiste lá na descrição do vídeo. Tem a apostila, tem atividade e você pode estar estudando. Ah, professor, tem certificado? Tem um certificado de participação. A partir de que matéria, a partir de que aula eu posso solicitar o meu certificado? Depois, 4. Depois da 14ª aula, você pode solicitar o seu certificado de participação. Fala comigo. Ah, aqui. Tá aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vendo aqui? Aqui é o certificado de participação. É um certificado que você realmente... As pessoas perguntam assim, mas esse certificado eu vou poder clinicar? Não, você não pode clinicar. Mas você vai entender dentro do seu inconsciente, dentro da sua mente. E as pessoas com quem você conversa, elas vão entender, você coloca nas suas redes sociais certificado que você não é qualquer um mais. Você não é uma pessoa apenas que fala sobre ansiedade, fala de depressão. Você é uma pessoa que fez 15 aulas, uma pessoa que hoje tem uma autoridade em psicanálise.
Você já sabe o que é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, depressão infantil. Ó, são 20, ó, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, tem tudo gravado para você aí. Sobre medos, tem tudo. Então você não é qualquer um. A partir do momento que você recebe, as pessoas acham que isso aqui é brincadeira. Fazer esse certificado aqui não é brincadeira, não. Não é para qualquer um, não, esse certificado aqui, não. Quando você tem certificado, nós não liberamos para qualquer um, não. São as pessoas que fazem. Já tem 24, com essa são 24 aulas. Já tem as pessoas que fazem as 14 aulas, elas já recebem esse certificado aqui. Mas depois que você manda suas atividades. Nós não somos doidos, mente renovada humaniza. Sair dando certificado de participação de curso de psicanálise para qualquer pessoa. Não. Aí muitos perguntam, mas esse certificado é que eu posso clinicar? Não, você não pode clinicar. Sabe por quê? O curso gratuito é o quê? São ferramentas que eu uso na psicanálise. Então eu faço lives, eu faço aulas mais dinâmicas, sem muita técnica, sem muitas palavras acadêmicas. Eu faço aquilo que eu uso no consultório. Então, mas preste atenção. Mas eu vou te explicar por que você não pode clinicar. Porque você não passou pelas outras etapas da formação completa. Porque para se formar você tem que ter teoria, análise e estágio supervisionado. Mas aqui você já tem a teoria. Mas você, o mais importante, presta atenção, gente, o mais importante de carteirinha de psicanalista, de certificado de psicanalista, de certificado para clinicar, o mais importante é que você vai poder o quê? Ajudar vidas. Esse é o intuito do curso gratuito. O intuito aqui não é fazer com que você tenha certificado. O intuito é fazer você, para que você aprenda as ferramentas que nós usamos aqui no consultório, usamos com as nossas análises, usamos com nossos alunos, para que você possa se ajudar automaticamente, fazendo um autoconhecimento, ajudar a sua vida e ajudar outras pessoas. Se você conseguir extrair dessas aulas algumas ferramentas para mudar a sua vida e a vida de outras pessoas, para mim eu já estou satisfeito. Não tem certificado que pague, não tem dinheiro que pague, nada. Se você conseguir... Esse é o intuito do projeto Mente Renovada. É o quê? Alcançar 100 mil pessoas. Eu botei ontem no Instagram lá. É o nosso alvo, nossa meta, 100 mil pessoas. Tá? E falta pouco para 100, já temos 2.400 e poucas pessoas, falta para 100 mil, falta merrequinha, um tantinho de nada. Então vamos junto. Então esse é o projeto das aulas gratuitas. E com isso, eu também quero, não vou dizer que eu não quero que surjam outros psicanalistas. Esse é o intuito, te ensinar ferramentas para você ajudar outras pessoas, ajudar a sua vida e te incentivar a estudar também. Quem sabe daqui a pouco você fala, professor, eu quero me tornar um psicanalista igual a mim. Igual a mim não, melhor do que eu. Eu não quero ninguém igual a mim. Eu não tenho essa pretensão. Eu quero pessoas que aprendam psicanálise melhor do que eu. Que sejam melhor. Eu já tenho alunos meus que passaram por mim mentorados, que eles têm consultórios top de linha. Aí as pessoas... Tu acha que eu fico com inveja? Não. Eu fico maravilhado, porque eu ensinei, eu mentorei e eles cresceram. Em algum momento da vida eles vão ter que falar assim, não, eu passei pelo professor Michel Silva, eu passei pelo Humaniza, eu passei pelo Mente Renovada. Beleza? Então, esse é o intuito do curso gratuito em psicanálise. Beleza? Coloque aí mais uma vez seu nome, por favor. Qual a sua cidade? Qual o número de aula que você está aqui? Hoje, professor, cheguei, eu sou de Minas, exemplo, sou de Minas, eu cheguei aqui, hoje é minha primeira aula, minha segunda aula, minha terceira aula. Então, você pode estar aí mandando. Vou começar a aula, hein? Já pegou o seu bloco, já pegou... O bloco é uma coisa antiga, né? Já pegou seu caderno, hoje é tablet, hoje é smartphone, hoje é iPhone, sei lá, iPhone 11, 12, essa parada aí. Vamos lá. Vamos lá? Vou começar. É uma aula hoje, para mim, muito interessante, porque eu venho recebendo várias mensagens de pessoas pedindo para que nós tivéssemos essa visão de fazer uma aula sobre luto, sobre perda. E se falando já de 1 ano e meio, já 1 ano e 6 meses já de pandemia, nesse momento tão difícil que o mundo todo está enfrentando. Aí veio variante 1, variante 2, parece que já está na variante 7, 6, sei lá, tanta variante, parece até aquele carro antigo que se chamava variante. Tantas variantes e muitas pessoas morrendo. Eu já perdi várias pessoas na família, tios, perdi vários amigos. Então, as pessoas não estão sabendo como lidar com luto, com perda. Morte, luto,
é um tema que as pessoas não falam. Ninguém ensina na escola, ninguém ensina no trabalho, na igreja, no terreiro de candomblé, na Umbanda, ninguém ensina no kardecismo. O kardecismo fala um pouco mais de morte, né? Mas as pessoas não querem falar, elas não querem explicar sobre morte, sobre o luto, sobre esse processo que todo ser humano tem que passar. Quando você foi para a escola, ali no primário, né, você aprendeu ali no ensino fundamental 1, você aprendeu o quê? Que a pessoa nasce, cresce, se reproduz e depois... não vou falar não, você escreve aí. Vamos lá. A pessoa nasce, cresce, se desenvolve e depois... Isso aí. Ela morre. Mas a morte tem vários significados dependendo da sua religião. A psicanálise não tem religião, tem vários significados para várias pessoas. Mas existe um processo chamado luto. E é isso que nós vamos falar hoje, porque as pessoas não estão sabendo o que é o luto, o processo do luto e qual é a minha intenção. Você é psicanalista, você é o meu... Olha só, preste atenção, quero falar para você. Todos vocês que estão assistindo aqui, e os 2.400 pessoas que estão inscritas no canal do YouTube do Humaniza, para mim já são meus psicanalistas, já são meus mentorados. Então, aí galera, psicanalista, vocês são bons, vocês podem. Eu estou aqui para isso. Falando para você, psicanalista, falando para você, futuro psicanalista, mas eu te considero um psicanalista. Porque não é qualquer um que para todas as quintas-feiras, a partir das 19h29, para ficar ouvindo sobre psicanálise. Beleza? Vamos lá. O que é luto? Vamos lá. Vamos lá. Contagem regressiva, hein? Vamos lá, psicanalista. Doutores, vamos lá. 3, 2, 1. Vamos começar. Tá aí já o tema, o luto e a psicanálise. Professor Michel Silva, seu mentor, seu amigo, seu professor, seu psicanalista, seu analista, seu supervisor, o que você quiser falar. Vamos lá? Acompanha na apostila aí, depois você vai ficar tudo gravadinho lá no Telegram, vai ficar também lá nas descrições lá do vídeo no YouTube. Então aí tá aí, ó. A primeira grande experiência que possuímos é o processo de desmame. Esse processo acontece com a perda do seio da mãe pelo seu bebê. Isso finalmente ativa a posição depressiva do desenvolvimento, marcando definitivamente a vida do sujeito. Aqui começa já o que Freud falou muito interessante. Um processo já o quê? De depressão, um processo depressivo. Um processo já de luto. Porque todo mundo sabe, quando o Freud falou isso lá em 1900 e bolinha, quando ele falou sobre isso, que a amamentação, que o processo de sucção do bebê na mãe era o primeiro relacionamento sexual entre um bebê e a mãe, todos achavam Freud depravado, um insano, todo mundo falava isso. Mas é provado que essa amamentação que tem entre o bebê e entre a mãe é um prazer imensurável, um prazer comum, um prazer de acordo com os dois. Enquanto o bebê puxa, ele sente o leite, enquanto a mãe sente ele puxando, aquele leite é um prazer, né? É o contato. Então, quando o bebê perde aquele momento já de não mamar mais, a criança entra num processo depressivo, que é um processo de mudança. E isso pode também interferir na vida do sujeito. Várias pesquisas, vários artigos, é muito mais complicado para o menino, para o homem, a perda da mãe, porque tem tudo isso no inconsciente da criança, como da menina também, mas pelo menos as pessoas falando, a minha experiência de consultório, experiência de leitura, muitos homens sofrem demais quando perde a santa mãezinha. Eu sempre falo, meu Deus, o que eu vou fazer quando eu perder a minha mãe? Eu falei para ela ontem, estava almoçando com ela, estava almoçando com a minha mãe ontem, ontem não, esse final de semana que passou, eu estava almoçando com ela, né? Aí falei para ela assim, mãezinha, esse almoço que você fez está uma delícia. Eu vou ter que me organizar, a minha mente, eu vou ter que me preparar para quando a senhora partir. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu já estou me preparando sobre isso. Eu converso isso com meu filho, eu falo com ele de morte, eu explico para ele de morte, mas as pessoas não gostam de comentar, não gostam de falar sobre isso, tá? Mas vamos lá. O conceito de Freud sobre morte, sobre o luto,
Então existe uma obra dele chamada Luto e Melancolia, que é de 1917, né? Onde ele escreve muito bem sobre isso. Então o criador da psicanálise, Sigmund Freud, ele apresenta a noção de luto. Como assim? O que é o luto para ele? É a reação à perda de um ente querido. A perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como paz, a liberdade ou o ideal de alguém. Então, quando Freud falou de luto, ele falou sim da perda de um ente querido, mas ele falou também da perda de uma abstração, a perda de um lugar, a perda da liberdade, a perda de um ideal. Tudo isso traz o quê? Um processo de luto. E já parou para pensar? Eu atendo pelo menos muitas pessoas, tipo assim, nessa pandemia, o que tem pessoas de luto porque perderam parentes, mas o que tem pessoas de luto também porque perderam emprego. Tem pessoas de luto, preste atenção que daqui a pouco, durante a aula, você vai entender isso. Tem pessoas com luto porque tiveram que fechar as suas empresas. Porque as suas empresas eram os seus bens, bem querido, as suas empresas era um lugar onde eles tinham uma liberdade financeira, eles tinham um ideal de crescer e tiveram que fechar suas empresas. Então eles também entraram onde? Num processo de luto. Então você observa isso. Freud falou o quê? O que é o luto? É a reação da perda de algo, de um querido, de uma abstração, de paz, de liberdade, entendeu? Quando você perde os seus pais, você entra num processo de luto e melancolia terrível. Ou vamos continuar aqui na apostila, ó. Os sentimentos profundos trazidos pelo luto na visão da psicanálise se caracterizam como? Olha só os sentimentos profundos que a psicanálise, que o Freud identificou, que o luto traz. Quando a pessoa perde alguém, perde seus pais, perde um parente querido, perde uma pessoa muito importante, ou perde algo importante, ou perde uma situação muito importante, olha como que ela se sente. Um afeto doloroso. É muito doloroso porque perdeu aquele afeto, aquela pessoa, né? Que trazia aquele afeto, aquele amor, aquela paz. Segunda característica de sentimentos profundos que o luto traz: perda do interesse pelo mundo externo. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa perde ou um esposo ou um filho, é muito difícil, né? Porque é um processo inverso. É muito difícil quando uma mãe enterra um filho. O processo geralmente deveria ser o processo contrário. Deveria ser o processo do filho enterrar a mãe. E não uma mãe, um pai enterrar um filho, que é um processo doloroso. Para os filhos também é um processo doloroso. Porém, é um processo que é inevitável, um processo que seria normal. Agora, quando uma mãe enterra um filho, é um processo muito mais doloroso. Terceiro sentimento que é identificado na psicanálise com o luto: perda da capacidade de escolher um novo objeto de amor. Ou seja, perdeu aquele afeto, né? E é uma coisa dolorosa. Segundo, perde o interesse pelo mundo externo. Parece que ele... Parece não, ele para ali no interno dele. Ele para no inconsciente dele, ele para naquele momento. Você preste atenção, eu sempre vou dar os meus exemplos de atendimento. Você pega pessoas que perderam pai, mãe, esposo, filhos, perderam há 20 anos atrás. Parece, a dor, o luto é tão grande que parece que eles perderam ontem. Porque eles pararam lá, eles pararam naquele processo de luto, de perda. Eles não têm mais interesse pelo mundo externo. Eles não têm mais interesse pelo trabalho, pelo lazer, pelos amigos, pela casa. Eles perdem todo esse interesse. E o processo de luto, ele depende da pessoa. Tem pessoas que vivem luto a vida toda, tem pessoas que é 2 anos, tem pessoas que é 3 anos, tem pessoas que o luto nunca passa na vida dela. Então, é preciso o quê? Uma reorganização da vida. Então, de maneira... Deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes eu acelero, né? Eu sou acelerado mesmo. Eu sofro de síndrome do pensamento acelerado, SPA. Isso é mal de professores, de muitas pessoas que lidam com a massa, com muita gente. Escreve aí para mim. Você já passou por um luto? Você conhece alguém que está enfrentando luto e não está sabendo como superar esse luto? Escreve aí para mim, por favor. Se você está passando por esse momento ou se você conhece alguém que está enfrentando luto
e não consegue sair desse momento. Escreveu? Isso aí. Você conhece? Eu também conheço várias pessoas. Hoje no Brasil, né? Eu já até perdi a conta e toda hora as emissoras colocam, não sei nem quantos milhões de pessoas já morreram. Eu estava vendo ontem, isso que me levou também a fazer essa aula hoje, são várias pesquisas, né? Eu estava vendo também ontem na CBN, fazendo propaganda aqui de rádio. Estava ouvindo uma rádio dizendo que os cartórios sinalizaram que a quantidade de inventários e a quantidade de testamento aumentaram muito nesse 1 ano e meio para cá. Por quê? Muitas pessoas morreram. Então, 514 mil pessoas já morreram no Brasil. Foi me falado aqui, 514 mil pessoas. Então, você vê, são muitas pessoas enlutadas, porque 514 mil foram que morreram. E os seus parentes que ficam? Olha a quantidade de pessoas enlutadas. Olha a quantidade de pessoas sofrendo por um luto de a perda de um parente, de um ente querido. Agora, você preste atenção. Eu vi que no cartório aumentou muito os processos de quê? De abertura de inventário, de testamento, porque muitas pessoas perderam a vida. E aí teve uma procura muito grande nos cartórios. Isso não é legal, porque tem muita gente enlutada, muita gente precisando de ajuda. E essa aula de hoje é para que você tenha uma visão técnica, uma visão do que é o luto, para que você possa ajudar as pessoas que estão enfrentando o luto, pessoas que estão enfrentando esse problema de perda de um parente. 3 milhões e 900 mil no mundo. No mundo, olha só, no mundo, 3 milhões e 900 mil pessoas. Olha só, é muita gente. Olha, então, vamos botar esses três, vamos botar que cada pessoa tenha 4 pessoas na família. Caraca, 3 vezes 4, 12. Vai dar mais de 120 milhões, estou botando 4 pessoas. Mais de 120 milhões de pessoas sofrendo por luto nesse momento. Então, de maneira mais técnica, o luto é uma necessária reorganização libidinal de investimentos em objetos. O que é o luto? É uma maneira técnica, é uma reorganização, né, de investimento em objeto, ou seja, tudo que você fala, quando o Freud falou de libido, né, libido é essa energia que o corpo tem, essa energia sexual que o corpo tem, que vai interferir em todo o corpo e na mente do ser humano. Então o luto é isso, é uma reorganização do quê? Do investimento em objetos. Olha o que Freud falou. Freud defendeu que, mesmo depois da perda, a existência do objeto perdido se prolonga na psique. É o que eu acabei de falar. Eu tenho pacientes o quê? Ou cliente, como você queria chamar, existem 2 formas de chamar as pessoas que vocês estão tratando. Aliás, tem várias formas, as 3 principais é cliente, paciente ou analisado, tá? Então você preste atenção. Eu tenho pessoas que eu atendo que elas perderam os filhos delas há 20 anos atrás. Então o que Freud falou com isso? Que mesmo depois da perda, a existência do objeto perdido se prolonga na psique. A pessoa perdeu fisicamente, mas na mente dela, ela não consegue reconhecer que ela perdeu esta pessoa. Eu atendi uma pessoa já tem um tempo isso, bem na prática, que ela chegou para se consultar comigo. Isso foram uns meses. Quando a gente fala consulta, as pessoas acham que a psicanálise é assim, ó. Não é, a psicanálise não é dinalgênio, aquele que pisca, né? Pum! Sai um gênio da lâmpada e resolve tudo. Não é isso. A psicanálise é um processo, a psicoterapia é um processo longo. Tem pessoas que se curam mais rápido, tem pessoas que demoram. Eu fiquei durante uns meses com essa pessoa e na primeira consulta, o maior problema dela era a perda do filho dela. Era o filho mais velho, mais lindo que ela tinha. Realmente o rapaz era bonito, sem nenhum problema aqui, nada contra isso não. Mas ele era um policial militar. E quando ela chegou, ela disse assim para mim: ó, eu tenho 3 filhos. Fulana, fulano e ciclano. Eu falei, beleza. Durante a conversa, no meio da conversa, ela me contou que esse filho que ela amava muito, que era o filho mais velho, ele foi morto numa emboscada. Alguns amigos fizeram um churrasco. Depois do churrasco, quando ele foi embora, fecharam o carro e mataram ele. Era um policial militar. Então mataram esse filho dela. Então, quando ela iniciou a conversa, ela tinha 3 filhos. No meio da conversa, ela tinha 2 filhos. Pro final, ela tinha 3. E toda consulta que ela vinha, ela tinha 3 filhos. Aí uma vez eu falei para ela, calma aí, eu preciso organizar minha mente. Falei para ela, eu preciso organizar minha mente. Você tem 3 filhos ou 2 filhos? Ela caiu assim na consciência, ela começou a chorar. É isso que Freud falou. Mesmo depois da perda,
a existência do objeto perdido fica prolongado na psique. Porque, fisicamente falando, ela só tinha 2 agora. Mas dentro da mente dela, ela continuava tendo 3 filhos, porque ela não aceitava do jeito que ele foi morto. Então, para ela, não passava nunca esse luto. O que na psicoterapia nós fizemos? Eu fiz com que ela aprendesse, fiz um processo com ela, dela perdoar aqueles homens que fizeram aquilo com o filho dela, e ela aprendeu a perdoar para conviver com isso e se sentir melhor. Então, no entanto, há sucessivos testes de realidade que comprovam que aquele objeto amado não está mais presente. É tipo um choque de realidade, né? Você mostrar para a pessoa que é só na psique dela que ela acha que está presente. Não adianta. Você vai ouvir as pessoas falando assim, ó, e independe de prazo, de meses, de anos, não. A pessoa fala assim, gente, parece que eu ouvi, isso é normal. Perdeu a pessoa, você ouve a voz da pessoa te chamando, você sente o cheiro da pessoa, você sente tudo isso. Isso até é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Isso quer dizer que a pessoa ainda está viva dentro de você. Eu estava vendo um vídeo outro dia, isso é até importante, eu vou deixar para falar isso depois. Mas vamos lá? Vamos continuar? Vamos continuar então. Então, isso é o que? É um teste da realidade. Vamos lá? O que acontece é que, voltando, o que acontece... Não, volta. Assim é mais complicado mesmo, né? Mas vamos lá. Isso aí. O que acontece é que o eu, né? O seu eu, a consciência, precisa fazer a escolha de manter ou não o direcionamento libidinal a esse objeto, a fim de preservar o seu ego, o seu consciente. O eu, entendido na psicanálise, né, como inconsciente, que foi modificado pela influência direta do mundo externo e que visa aplicar o quê? A influência da realidade externa sobre esse inconsciente. Passa a ser convencido pelas forças narcísicas para se manter vivo e, portanto, romper esse vínculo. Dessa forma, o sujeito pode encontrar o quê? Novos substitutos. Ou seja, muitas vezes, nesse processo de luto, o eu não quer aceitar. O eu não quer reconhecer o quê? Esse luto, essa perda. Então, o que ele faz? Ele procura substitutos para quê? Para amenizar esse processo de luto. Pergunta para você, o que é luto? Responde aí para mim. O que é luto na sua visão? Eu vou trazer a perspectiva, eu estou trazendo a perspectiva psicanalítica, da psicanálise de Freud. Mas para você, o que é luto? Vou te dar um tempo para você escrever. O que é luto? Sem olhar aí na apostila. Isso aí. Vamos lá? Da perspectiva da psicanálise, o luto é um processo lento e doloroso. Então, você que é psicanalista, você vai atender pessoas com luto, tem que ter paciência. Você tem que saber que quando você for atender uma pessoa, você é apenas uma alma que está atendendo outra alma. Você tem que entender um processo de empatia, um processo de você se colocar no lugar da outra, porque essa pessoa que está enlutada, ela está passando por luto agora, mas você um dia pode estar enlutado. Você tem que ter paciência. Se você não tem paciência para lidar com pessoas que estão passando um processo de luto, não atenda, tá? Não, porque o processo de luto, ele é lento e doloroso. Perder as pessoas, às vezes a pessoa fica pensando assim, como eu não vou ver mais aquela pessoa, realmente você não vai ver mais aquela pessoa. Você vai ter lembranças daquela pessoa, mas você não vai ver mais. É um processo lento e doloroso. Entre suas características, identificamos. Existem as características que Freud identificou do luto. A primeira é uma tristeza profunda. Não adianta que a pessoa não sabe de onde vem aquela tristeza. A tristeza veio toda do inconsciente. Ela lembra do momento da infância, da amamentação que a mãe falava. É um processo todinho. É uma tristeza profunda mesmo, que beira a depressão. Porque o que é depressão? É uma dor que a pessoa não sabe de onde vem, é uma dor invisível, e uma tristeza profunda. Isso é muito complicado. Segundo processo, que a característica se identifica do luto, afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamento sobre o objeto perdido. Ou seja,
ela se afasta de todas as atividades que não lembre o objeto perdido, ela se afasta de tudo. Ela não quer mais cozinhar, não quer mais tomar banho, ela se isola de tudo, não quer mais trabalhar. É um processo da pessoa, ela se afasta de toda atividade que não seja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido. Então, ela larga tudo, tá? Tem pessoas, exemplo, se a pessoa perde um filho que ele jogava futebol, você vai ver que a única coisa que interessa a ela é assistir jogo de futebol e chorando, lembrando. Então isso é muito sério. Você tem que ter uma mente para ajudar essas pessoas, um coração muito forte, tá? Outra característica, a perda de interesse no mundo externo. Tudo que tem externo, acabou. Aquilo que eu falei, ela para no seu inconsciente, ela para naquele processo, naquele momento que ele perde esse objeto, que a pessoa perde o objeto perdido, ela para ali. Ela não tem mais interesse por nada. Por estudo, por trabalho, por dinheiro. Até por dinheiro a pessoa perde. Olha que o ser humano, não se fala em dinheiro, o ser humano fica doido. Mas até por dinheiro ela perde o interesse total. Quarta, é a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Existe uma incapacidade de você substituir, né, ou uma pessoa por outro objeto, seja ele qual for. Às vezes você já viu aquele negócio? A pessoa fala assim: ah, eu perdi a minha bola, mas calma, criança que é assim, né? Mas você observa em aluno também, em adulto também. Você perdeu a bola, perdi minha bola, a criança fica triste, angustiada. Mas calma, o papai vai te dar outra bola, mas eu não quero outra bola, eu quero aquela bola. Você já viu isso? O filho perde uma bola, ou estourou, ou alguém levou a bola, não sabe, e você fala assim: calma, meu filho, você tá. Deixa eu lhe trazer pro meu lado. Eu tava soltando pipo com o Misael uma vez, aí o rapaz veio, cortou ele, daqui a pouco o Misael entra, com cara de choro, uma cara de depressão, angústia. O que foi, meu filho? Ah, tava lá soltando minha pipa, o cara veio e cortou minha pipa. Eu falei: filho, papai vai lhe comprar. Eu não quero outra, eu queria aquela pipa que eu demorei um tempão pra colocar no alto. Olha só. Mas é apenas uma pipa, mas era o objeto que ele estava amando soltar, curtir. O desgraçado lá veio e cortou a pipa do menino. O menino ficou a tarde toda deprimido. Esse é o processo que muitas vezes você não entende o que acontece com uma pessoa que está em luto. Então, a partir desses sintomas, esperamos o quê? Ter deixado evidente o quão é difícil esse processo. No entanto, é inevitavelmente, praticamente, é inevitável e praticamente impossível. Todos nós temos que passar por essa vivência. Infelizmente, as dores não... Isso é muito interessante. Infelizmente, as dores não são igual para todos. Isso porque as mortes e os vínculos que cultivamos com as pessoas são muito diferentes. Às vezes a pessoa fala assim: ah, para de frescura, cara. Sua mulher já morreu há tanto tempo. Não é frescura. Cada um tem um processo. As dores não são iguais, nós temos que respeitar. Augusto Cury fala uma coisa muito interessante, que ele tem uma dificuldade muito grande de criticar as pessoas. Sem o quê? Sem conhecer a história dela. Exemplo, você pode ter chego hoje aí, na internet, olhar pra minha cara, essa minha cara gorda, essa barba vermelha, e falar assim: pô, esse professor é marrentão, fala aí, quem não quer, sai fora. Você vai me criticar por quê? Porque você não conhece o meu processo de vida. Você não conhece a minha história. Então, criticar as pessoas sem conhecer a história da pessoa é muito fácil. Mas quando você conhece a história, você evita o quê? Você evita criticar aquilo que você não sabe. Então, todas as dores são diferentes, não são iguais a todas. Tem pessoas que vai passar tem pessoas que passam luto uma semana, tem pessoas que passam 15 dias. Eu tô falando do processo de luto, não estou falando da saudade, porque muitas vezes a dor que a pessoa sente, com o passar do tempo, vai virar uma saudade, tá? Vai virar lembranças boas. Mas isso depende o quê? Das pessoas, das dores, e depende dos vínculos que a pessoa teve com quem morreu, com quem partiu. Porque são diferentes. Pô, presta atenção, uma família que só vive em pé de guerra, um filho que vive em pé de guerra com o pai, a ponto de ficar se xingando um ao outro, brigando realmente. Claro, ele vai sentir dores, mas vai ser diferente os vínculos dele. Uma coisa que eu já atendi pessoas, a pior dor é quando uma pessoa perde a outra, perde um pai, uma mãe, ou alguém querido, onde ela não perdoou e vivia em briga. Ela fica o tempo todo assim: eu não tive tempo de te pedir perdão,
me desculpe, se você estivesse aqui, eu não faria isso, faria diferente. Então, por quê? Os processos de dores, os processos de vínculo que nós cultivamos com as pessoas são totalmente diferentes. Então, você, psicanalista, respeite a dor do outro. Respeite, cada um tem um processo de luto, cada um tem um processo que vai enfrentando no luto. Então, respeite o processo de cada um. Você quer ajudar? Tem que conhecer a vida da pessoa, tem que conhecer como que era a raiz dessa pessoa para você poder ajudar. Então, no entanto, algo interessante para ter a mente sobre os 5 estágios do luto é que eles são a parte comum dessa experiência. Então, esse processo que eu falei para você que a pessoa passa do luto, isso é comum às pessoas. Possível que a duração em cada estágio seja diferente entre as pessoas. Contudo, é muito difícil encontrar alguém que não tenha passado por cada um deles após perder alguém. Então, aquilo que eu falei, não quer conviver com o externo, perde o interesse por tudo, o afeto doloroso. A duração do luto é diferente para cada pessoa. A dor é diferente para cada pessoa. Mas é muito difícil você não encontrar as pessoas que passaram por esse processo depois de perder alguém. É o mesmo processo sempre. Claro, com um tempo diferente, com coisas diferentes. Então, esses são os estágios aí que nós falamos do luto. Vamos ver agora. Escreve aí. Você já passou por esses processos que eu acabei de falar? Passou por algum deles? Você saberia agora, até agora, identificar qual é o estágio de luto que você está? Ou alguém que você atende como psicanalista, qual é o estágio que ela está? Você consegue identificar quais são essas características do luto na pessoa? Escreve aí para mim, por favor. Vamos lá? Como a psicanálise enxerga o momento do luto? E aí, como que a psicanálise enxerga o momento do luto? Para Freud, o luto é um conceito que está intimamente ligado ao corpo. Sabe o quão dolorido é esse processo? Mulheres que passaram pela contração do parto ou ainda pelo parto normal, sabe que é sentir a dor avassaladora, que corta o corpo pelo meio. É uma experiência que definitivamente deixa uma marca. Então, mulheres sabem essa dor, né? Essa contração do parto, essa dor que vem antes do parto. No que diz respeito ao pai da psicanálise, quando falamos da dor psíquica, é necessário notar que ela é muito diferente da dor física, com relação ao ponto específico. A dor mental não pode ser o que? Apaziguada. Ou seja, a dor da contração do parto, ou ainda pelo parto normal, né? Sabe que essa dor é muito insuportável. Mas uma hora ela vai passar. É uma experiência que definitivamente deixa uma marca na mulher. Se você falar para ela como foi o parto, ela vai te contar tudo, porque existe um processo na mente, né? Que é identificado pelo grande doutor Augusto Cury, que é o RAM, Registro Automático de Memória. RAM, Registro Automático de Memória. De acordo com as emoções enfrentadas naquele momento, a sua mente registra automaticamente. Então, se você perguntar para uma mãe como foi o processo que ela enfrentou para o parto, seja ele normal, cesárea, ela vai te contar mínimos detalhes sobre isso. Então, o que Freud identificou? Se falando de dor psíquica, ela é bem diferente da física. E a dor mental não pode ser apaziguada. A dor mental, ela não pode ser apaziguada como a dor física, tá? Porque aqui, quando você tem um bebê, a dor para quando ele nasce é insuportável. Mas no caso do membro deslocado, coloca-se no lugar e traz alívio. Porque quando uma criança vai nascer, traz muita dor para a mãe. Mas quando ele nasce, traz alegria, né? Você quebra algum membro, ou acontece alguma coisa, você engessa, tal, a coisa deslocou, você coloca no lugar, traz um alívio. Um membro quebrado, né? Tende a não doer mais depois que tem uma recuperação completa. Você sofreu uma torção no pé, depois de um processo, ele volta, a dor para. Mas, contudo, quando se fala da dor do luto, não há o que fazer para apaziguá-la. Não tem. Ó, você está com a dor de cabeça. Ah, toma um remédio aqui. Ah, você está com a dor no estômago. Toma um omeprazol, sei lá. Toma algum remédio.
Tá sentindo mal-estar? Toma um Estomazil, alguma coisa aí, né? Agora, se falando de luto, se falando de uma dor, não tem como apaziguar. Toma esse remedinho aqui. Ah, você perdeu sua mãe, né? Toma esse remedinho aqui para você passar. Não tem, não existe isso. Não existe isso. Por esse motivo, ela tende a ficar mais intensa com o tempo, e não o contrário. Porque a dor física, com o tempo tratado, ela pode se passar. A dor mental do luto, ela tem no processo. Se a pessoa não conseguir identificar esse processo, não tiver alguém para ajudá-la nesse processo, pessoas que tenham paciência, a dor com o tempo vai só aumentando. É o contrário. Então, lembre-se que estamos falando do processo de luto aqui. Assim, essa esperança para conseguir lidar com uma vida no período pós-luto. A dor vai diminuir sim, mas em algum tempo, mas é no tempo da pessoa, não é no seu tempo. Porque, exemplo, hoje um amigo meu perdeu uma mãe, vou dar um exemplo, perdeu uma mãe. A dor dele é muito pior do que a minha. Eu senti a dor dele, dele ter perdido a mãe, imagine ele. Se eu sentir a dor, às vezes você está vendo uma reportagem, você sente a dor, a sua psique vê aquela situação, você sente a dor da mãe de perder um filho, imagine, você sente a dor, imagine a mãe que está passando por aquilo. Então, a dor, ela vai diminuir com algum tempo, mas cada um tem o seu processo de luto, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Responda para mim agora. Sabe que eu gosto da aula fazendo perguntas. Você está passando por luto? Ou você já passou por luto e percebeu que diminuiu ou aumentou esse luto? Entendeu? Então, as 4 fases do luto para a psicanálise. Tendo em vista o processo do luto, a dor mental a que a pessoa está sofrendo está exposta. A psicanálise reconhece 4 fases do luto. Nós já falamos. Agora nós vamos ver os 5 estágios do luto analisados pela psicanálise. Já falamos aí das fases, agora vamos ver os estágios. Existem também os estágios. Existe a fase do luto, que nós já falamos, aí começa agora os estágios do luto. O primeiro estágio que a psicanálise identifica é a negação e isolamento. Presta atenção para você poder usar com seus pacientes. Negação e isolamento. Como já vimos no começo do luto, a pessoa se sente muito desorientada nesse momento. É difícil até aceitar que a morte seja um fato real. E é real. Não tem para onde correr. Nasceu, cresceu, desenvolveu, reproduziu e morre. Mas nesse momento de negação e isolamento, a pessoa não se sente desorientada. Ela não quer aceitar esse fato, que é um fato real. A ficha demora um pouco a cair, já viu? É um processo, eu vou muito... Eu vou falar, pô, o professor Michel é um papa de fundo. Não, mas eu já fui muito velório, né? Por conhecer muitas pessoas, tem que ir lá, dar uma assistência, uma ajuda, tá? Coisa e tal. Qualquer dia tô falando que vai ter pessoas cobrando mentoria para ir no enterro com as outras, né? Tô aqui junto, né? Tamo junto. Mas enquanto a pessoa tá lá, olhando o caixão, ou do parente, ou do pai, tá lá, as pessoas vêm, abraçam, ela até sente, chora, tal. Ali ainda é um processo legal para ela tá vendo a pessoa. Mas, irmão, psicanalista, profissional, depois que joga aquela areiazinha em cima, que tampa a parada lá, seja no chão, seja no... Tampa, seja qualquer... Que negócio lindo, jazigo lindo. Depois que fechou a paradinha lá, irmão, acabou. E a pessoa vai para casa, que a pessoa não vai ver mais aquela outra. Ah, meu irmão. Aí que a ficha cai. Então, algo interessante aqui é o primeiro dos 5 estágios do luto. Pode ocorrer mesmo antes da morte de uma pessoa. Assim é também numa doença terminal. Pode ativar também. Negação e isolamento. A pessoa, quando está numa doença, tipo assim, câncer terminal, ela começa numa negação, isolamento. Porque ela sabe o quê? Que o real é ela partir. Mas ela quer negar isso. Isso é o quê? São estágios do luto. O segundo estágio é a raiva. O que acontece com a raiva? A raiva surge diante da aceitação do que está acontecendo. Trata-se de uma reação natural diante da injustiça, que é ver uma vida sendo interrompida. As pessoas, elas entram no processo de raiva mesmo. Por quê? Ela não quer aceitar que aquilo está acontecendo, que ela... Já viu as pessoas, pô, você está ignorante? Não é ignorante, ela está com raiva.
Ela acabou de perder um ente querido, a pessoa que ela mais amava. Então ela está com raiva. Não é raiva de ninguém, não é raiva de você, não é raiva do psicanalista, não é raiva. É uma raiva dentro dela que é comum pela injustiça. Ela acha uma injustiça ela perder aquela pessoa. Ontem eu estava vendo uma reportagem da mulher do Lázaro. O Roberto Cabrini foi lá entrevistar ela ao vivo, né? Tinham acabado de matar ele, o cara lá, tá? Eu não quero saber da morte de ninguém, mas acabaram de matar e ela falou assim: e aí, você vai colaborar com a polícia? Ela falou: não, eu já colaborei antes. Eu perguntei para eles se eles quisessem, que se eles queriam que eu fosse lá na mata falar com eles, não quiseram. Agora eu não quero mais saber deles. Eu não quero mais assunto com eles. Ela estava literalmente com a voz dela com raiva. Por quê? Ela já sabia que uma hora ou outra eles iriam ou prendê-lo ou matá-lo. Mas ela não quer aceitar. Que ela achou uma injustiça interromper a vida dele. É um processo complicado, né? Então, é o segundo processo, o segundo estágio do luto é a raiva. O terceiro estágio é a barganha. Aqui temos uma diferença marcante entre os 5 estágios do luto para a psiquiatria e as fases previstas pela psicanálise. Há um momento que o paciente ou o enlutado, isso serve para quem está doente, para quem já perdeu, recorre à esperança de uma cura ou uma ressurreição milagrosa ante a finitude que é a morte. É a hora em que se prometem as coisas mais loucas, ou as pessoas pedem que sejam levadas no lugar de quem partiu. Né? Não, se eu for curado, eu nunca mais vou fazer isso. Se eu sair dessa doença, eu nunca mais vou fazer isso. Oh Deus, me leva no lugar dela. Não deixa ela morrer, não. Começam os processos de barganha. Quem tem uma pessoa doente, no fase terminal de alguma doença, ou quem acabou de perder a pessoa, mas por que não. Você vê num velório, né? A mãe falando assim: meu Deus, que dor! Por que você não me levou no lugar dele, filho? Levanta daí! Vem pra cá, deixa a mamãe o processo ao contrário! Você que tinha que estar me enterrando, não, eu te enterrando. Isso é um processo de barganha. Isso é natural. Tem que deixar a pessoa passar por esse estágio. O quarto estágio do luto é a depressão. Na depressão, o paciente ou enlutado tem a oportunidade de fazer uma reflexão profunda sobre a vida. Nesse momento, vamos passar aqui, um momento só. Então, a quarta estágio do luto é o quê? A depressão. É nesse momento que a pessoa passa por uma reflexão profunda sobre o que é morte, sobre o que é depressão. Então, nesse processo de depressão, a solidão se faz presente e a dor também. Aqui é muito mais fácil traçar uma semelhança com o momento da dor profunda e o desespero comentado mais acima. Então, a depressão é diferente da barganha. Aqui, na depressão, num processo de luto, tanto para um paciente doente, tanto para um lutado, é um processo de depressão onde você começa a fazer uma reflexão. Né? É complicado, perdi a pessoa. Mesmo na depressão, a pessoa começa nesse estágio. Independente de religião, não estou aqui falando de religião, mas esses dias eu estava lendo uma frase de um provérbio da Bíblia que diz assim, ó, eu não me lembro, eu li, tá? É assim, é melhor estar num velório do que estar numa festa. Por quê? Na festa você não está pensando em nada. Você quer se divertir, balada, beber, papapá, estar com os amigos. Agora, num velório, você viaja. Você entra num processo de depressão sozinho que você começa a analisar a sua vida, o que você fez de ruim, de bom, para onde você vai depois da morte. Já viu a pessoa quando vem do enterro, né? Aí quando ela vai estar enlutada, ela começa a pensar na vida. Então existe outro estágio, que é o quinto estágio é a aceitação. Por fim, chega o momento da aceitação, né? Para o enlutado. É o momento que a saudade se torna mais sossegada. A pessoa lida com a perda de maneira mais pacífica e até começa a ter condições de reorganizar a vida. Nesse contexto, esse estágio parece anteceder a fase da reorganização que discutimos antes, né? Contudo, por outro lado, no caso do doente, há uma aceitação da condição. A pessoa contempla o futuro com mais paz e menos perspectiva de cura. Então a pessoa fala, pô, tem que aceitar, esse câncer já tomou tudo, não vai ter cura mesmo,
e bola pra frente, esperar acontecer. Se falando de enlutada, eu falar, não dá mais, a pessoa já foi, não tem como mais fazer nada. Então, esses são os 5 estágios aí do luto. Vamos ver agora o do luto na psicanálise para o certificado de morte em. Vamos subir aí. Em. Agora, presta atenção. Do luto na psicanálise para o certificado de morte em Elizabeth Kubler. É uma reconhecida psicanalista, tá? Autora do livro On the Death and the Dying, caraca, hein? Sobre a morte e o morrer. Ela foi uma psiquiatra muito famosa. É uma obra que ela apresenta o modelo de sofrimento, se chama Modelo de Sofrimento de Kubler-Ross. Ela denominou alguns estágios do modelo dela sobre o que ela falou. É uma mulher muito especialista, ela morreu, não sei se foi em 2004. Você pode pesquisar aí o nome dela. É uma psiquiatra muito, muito show. Eu esqueci de onde ela é. O time vai pesquisar pra gente aqui. O nome dela é. Calma aí. Elizabeth Kubler. Ele vai pesquisar para vocês aqui e vai me falar aqui. É Elizabeth Kubler. Eu já li esse livro dela em PDF. Fala sobre morte. Tô trazendo a visão de luto de Freud. A visão de luto agora de Elizabeth Kubler-Ross. E depois parece que nós vamos falar aqui um pouquinho de luto sobre. Então aqui, ó, Elizabeth Kubler-Ross foi uma psiquiatra que nasceu na Suíça. Ela é autora do livro que eu acabei de falar em inglês, porque o meu inglês é muito bom, On the Death, On the Dying, que significa sobre a morte e o morrer. Então, ela nasceu 8 de julho de 1926, Zurique, na Suíça, e faleceu, não falei, 24 de agosto de 2004, no Arizona, nos Estados Unidos. Então, ela separou quatro estágios dos modelos que ela identificou sobre morte. Primeiro, é a negação, que Freud falou também, que é o isolamento como mecanismo de defesa, por não lidar com a situação. Então, o que ela fez? Quando a pessoa que está enlutada, ela se isola, é um mecanismo de defesa da mente, porque ela ainda não sabe lidar com essa situação. Aqui, ó, o livro dela aqui, ó, tem até. Aí eu vou fazer a propaganda para a Amazon. Amazon, paga nós aí. Mas se liga. Tem aqui da Elizabeth Kubler, A Roda da Vida. É muito interessante. Eu li isso aqui dela. Viva Agora e Além da Morte. Ela sempre fala dos modelos dela sobre morte. Se quiser, tá baratinho aqui. Fazendo propaganda mesmo, R$27,93. Entra aí. Os livros de Elizabeth Kubler era uma especialista em luto. Então, o primeiro processo que ela falou é a negação, que é o quê? Isolamento, onde é um mecanismo de defesa, porque a pessoa não quer lidar com aquela situação e não sabe. Então, ela entra num processo, num estágio de negação. O segundo estágio, ela falou também a raiva. É o momento que as pessoas ficam revoltadas e até agressivas. Eu falei, quando estavam falando de Freud, que a pessoa às vezes fica agressiva. Há também uma procura de culpados e questionamento. Ah, se ele não tivesse feito isso, ele não tinha morrido. Isso acontece muito com as pessoas quando perdem alguém, né? Ah, mas os policiais poderiam. Esse processo, vamos falar de Lázaro agora, né? Foram 20 capítulos de Lázaro. A família de Lázaro agora, a mulher, a tia, né? A avó, sei lá, todo mundo lá, não tenho nada contra a família. Falou assim: estão com processo de raiva agora, mas eles podiam ter prendido ele. Não era para ter matado com tantos tiros. Isso se chama um processo, um estágio de raiva, né? E procurar um possível culpado, vários questionamentos. Outro estágio que a Kubler fez, que ela é a barganha, né? Que também é a reação à perda, com uma tentativa de negociar os temores. Todo mundo passa por esse processo se falando de luto. Então, negação, a raiva e a barganha são os estágios do modelo de quem? De Kubler. Tem outros, Elizabeth Kubler. A quarta, que ela falou, a psicanálise também falou isso, e ela vem pós-Freud, né? Nada se cria, se copia, mas ela se especializou em luto. Quarta, depressão, né? É dividida em reativa e preparatória, né? Existe a depressão reativa e aquela que é preparatória a esse processo. A depressão reativa ocorre quando surgem outras perdas. Por exemplo, perda de um emprego, um prejuízo financeiro, a perda de papéis no âmbito da família. Aquilo que eu falei lá quando estava falando de Freud.
Luto para Freud não é só quando você perde um ente querido, sim, mas luto é quando você perde outros objetos também. Objetos como, aí vem prejuízo financeiro, isso tudo é um processo de depressão, tá? Reativa e preparatória. Na depressão preparatória, é o momento que a aceitação está mais próxima. Nesse momento, o sujeito fica quieto, repensando e processando o que a vida fez com ele e o que ele fez da sua própria vida. Então é o momento da depressão preparatória, né? A pessoa começa a refletir, poxa, o que a vida me fez, o que eu fiz para ela. Então existe a depressão reativa e a preparatória, essa é a diferença. O quinto estágio que Kubrick identificou é o por fim. O último estágio de reação à perda é o da aceitação. Quando chega esse estágio, as pessoas encontram-se mais serenas frente ao fato do morrer. É o momento que se consegue expressar de forma mais clara sentimentos, emoções, frustrações e dificuldades que as circundam, ou seja, as que cercam elas. Então esse é os processos, estágio que Elizabeth Kubrick identificou no luto. Vamos ver agora uma visão de luto, na visão, meu Deus, vocês não vão ver isso em lugar nenhum. Mas vamos lá. Luto na psicanálise na visão de Melanie Klein. Melanie Klein, a especialista em infância. A especialista em criança, Melanie Klein. Anna Freud e Melanie Klein são especialistas em psicanálise infantil. Outra psicanalista que trouxe importantes contribuições para falar sobre o luto foi Melanie Klein. De acordo com Klein, a primeira grande experiência que possuímos é o processo de desmame, né? Essa separação, que significa o quê? A perda do seio da mãe pelo bebê, que ativa uma posição depressiva do desenvolvimento. Então, aquele momento quando a criança deixa o seio da mãe para poder, que é o processo de desmame, é um processo depressivo no desenvolvimento dessa criança. No adulto que passa pelo luto, seria como reativar essa posição. Ou seja, a perda do objeto real, mas também simbólico. Então, o que Klein falou? Que quando há esse desmame, a criança sente muito. Entra até no processo de depressão, onde a mãe tem que estar presente, né? Aí já entra uma teoria de Winnicott, seio bom, seio mal, aquela selfie. Então, então nesse processo de perda, se falando de Melanie Klein, existe o quê? Existe um processo. Calma aí. O time está ajeitando aqui a apostila. Então, Melanie Klein falou o quê? Quando esse processo de desmame, a criança sente uma depressão, um momento depressivo depois, né? Que é normal no desenvolvimento. Tem que ter aquela atenção da mãe, aquela observação para poder explicar, não mama mais, a criança entra no processo. Quando não há esse processo, a criança cresce com alguma dificuldade no seu desenvolvimento. E o que Klein identificou? Que quando há uma perda, quando há um luto, essa fantasia inconsciente de que em virtude da perda desse objeto, porque a mãe, o pai, o filho é um objeto, querendo ou não, tá? Não vamos botar as pessoas como objeto, mas no inconsciente é um objeto. Então, outros objetos bons serão perdidos, predominando, como perdeu o objeto do seio que era bom, outras coisas vão ser perdidas também. Então, os objetos maus. Esse mecanismo ativa o quê? A posição depressiva, os sentimentos de ansiedade, o que pode desenvolver o luto patológico. Então, a Klein, ela identificou esse desmame da mãe, do bebê, do seio, com o quê? Com o luto. É o mesmo processo que a pessoa enfrenta na infância e depois como adulto. Considerações finais sobre os estágios do luto. Então, na aula de hoje, você viu várias possibilidades de momentos pelos quais uma pessoa enlutada passa. Também conferiu o quê? As 4 fases do luto para a psicanálise e 5 estágios de luto para a psiquiatria. A fim de quê? De entender melhor como auxiliar pessoas passando por momentos difíceis. Então, luto é um momento em que todos precisam de ajuda. Prepare-se para ajudar. Então, essa foi a minha intenção com essa aula. Muitas pessoas vêm me pedindo, professor, fala sobre luto, fala sobre perda. Então, essa foi a intenção de fazer essa aula para você sobre luto. Para quê?
para que você entenda que o processo de luto todos nós passaremos, não tem para onde correr. Mas tem como você ajudar as pessoas, tendo paciência, explicando. Se você parar para uma pessoa, pegar essa aula e explicar para ela que ela está passando por esse processo de raiva, de negação, de barganha, tudo isso, a pessoa pode até se sentir mais aliviada, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você possa realmente estudar essa matéria para que você ajude as pessoas com o quê? Com esse processo de luto. Porque se você souber as fases do luto, você realmente vai poder ajudar a pessoa, vai poder cada vez mais ajudá-la a enfrentar esse processo de luto realmente. Então, você está aqui hoje na 24ª... Oi? 24ª aula. Eu estava procurando aqui o depoimento do aluno Reinaldo. Já está aqui, ó. Reinaldo não, Rubens. Não é do Rubens, não. Eu recebi um essa semana de novo. Mas eu esqueci onde eu coloquei. Aqui, Tá pronto. aqui tudo é ao vivo. Tudo. Bota aí. Você vai assistir agora um depoimento do psicanalista Rubens. Ouve aí. Assiste aí. Ó, isso aí foi demais. Ó, doutor Rubens recebendo a sua documentação toda. Fala aí, doutor Rubens. A emoção de receber sua documentação. Sucesso, gratidão, Gratidão. e saber que em tudo Deus é bom. E tudo só acontece quando Ele permite. Gratidão ao professor Michel, gratidão ao professor Kleber, gratidão Humaniza, mente renovada. E vamos para cima. Isso aí. Viu? Você quer ter sua documentação toda também? Seu certificado de autorização para clicar. Aí, ó, assessoria jurídica, para carteirinha psicanalística. Venha para a Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Nosso time está aqui preparado para te receber com todo carinho. A Sociedade Psicanalítica Mente Renovada foi criada para quê? Para te ajudar na sua carreira, te ajudar com marketing, te ajudar com mentorias, te ajudar com tudo. Temos aqui também, o povo tá vendo já aí, tá aí, ó, os alunos estão vendo aí, ó. Tire suas dúvidas, como fazer o curso de psicanálise, tá aqui, ó. Passo a passo, ó, como faço a primeira aula. Não recebi ainda meus e-mails, tá passo a passo aqui como você vai fazer. Como faço a primeira aula, tá tudo aí para você. Como faço e para onde envio as avaliações, tudo explicadinho aí. Como falo com o professor tutor. O professor tutor é o mais fácil de você falar, que sou eu. Rapidinho, chama aí para você ver. Vamos lá? O que é Mente Renovada? Tá aí, tem tudo para você. Qual a missão do curso gratuito? Já expliquei até no início, mas tá aí também para você, toda a missão. O curso gratuito tem certificado? Tem, já expliquei, tá aqui também para você. Como recebo os livros PDF e e-book? Tá ali tudo para você, só clicar ali. Depois do curso gratuito, vou poder clicar? Tá ali, ó. Não, por conta disso, mas você tem outros processos que você pode entrar. Quais são as diferenças, tá ali, entre o curso gratuito e o completo? Tá tudo aqui para você, tá? Aí, ó. Poxa, agora só desenhando. Olha lá. Apostila avaliações. Olha lá, 1, 02, 03. Aí você pode clicar aí e baixar a apostila, baixar a avaliação, ó. Já tem, das 14 aulas já tá aí. Apostilas, estão aí, apostila e avaliação. A 7 não precisa de avaliação. A 7ª não precisa de avaliação, porque um artigo que nós usamos sobre família. Foi feito comigo e com o professor Kleber. Só clicar aí. É só clicar aí, já tá tudo esquematizado para você aí. Envie sua atividade para a secretaria @humanizacurso.com.br. Nossas aulas, todas as quintas-feiras, a partir de 19h29 pelo YouTube. A apostila de outras aulas são exclusivamente para membros do grupo VIP no Telegram, tá bom? 5 passos aí para você entender o nosso curso de gratuito de psicanálise. Tá aí os passos, como fazer as avaliações, tem vídeo explicando. Abra seu e-mail, tem também explicando para você. Agora você precisa entrar no nosso grupo de alunos para receber material de idade. Tudo aí. 4º passo, como posso pegar meu certificado do curso gratuito? Tá aí. 5º, qual a diferença entre o curso gratuito e a formação master? Está aí para você
Vai ver tudo aí, depoimento dos nossos alunos do curso gratuito. E vamos para cima. Já temos. Aí! Tá aí com essas aulas do curso gratuito. Essa de doença psicossomática do professor Eduardo é muito top. Muito top. Assestou, muito top. Já aí, tem uma novidade também. O nosso podcast. Já escutou o nosso podcast? Estamos fazendo um podcast aqui. E sempre você vai poder assistir no YouTube ou no Spotify. Tá aí, ó. Esse aí foi sobre. É o podcast do Encontro do Saber. É um projeto nosso aqui, Encontro do Saber, onde nós estaremos falando sobre finanças, sobre vida, crescimento, sobre marketing, falando de vários assuntos. Assiste lá. Você pode escutar no Spotify, às vezes caminhando, fazendo aquela caminhada, funzinhando em casa, você dona de casa. Ou às vezes até no consultório, você psicanalista aí também, pode estar ouvindo nosso podcast. Você pode enviar também temas para o nosso podcast. O time está colocando aí um pedacinho para vocês verem. Aqui tudo é ao vivo, a internet, às vezes não ajuda. Até que a nossa aqui tá. Nossa internet está bem bolada, bem boa. Aqui. Eu também quero falar uma coisa com vocês. Nós temos também o site, o blog. Olha, ó. Abertura. Olá, dona, hein? Encontro do Saber, ó. Podcast. Encontro do Saber. Tá rodando. Não, Parou? parou. Parou. Então vamos lá. Eu quero falar com você também. Tem como mostrar aí o blog do Psicanalista Super Sincero? Vou mostrar para eles. Nós temos um blog agora, nós temos no site do Instituto Humaniza, nós temos um blog do Psicanalista Super Sincero. O que é esse blog? Nesse blog, você vai poder mandar seus artigos sobre psicanálise, o assunto relacionado à psicanálise. Depressão, angústia, síndrome do pânico. Você tem um artigo aí falando sobre isso? Envia pra gente. Envia pra gente, nós vamos publicar o seu artigo com seu nome, sua cidade, seu currículo. Nós vamos publicar lá no blog do Super Sincero, que é lá na página do Humaniza, que é o maior portal de estudos EAD. Tem lá a psicanálise clínica, tem lá o blog Psicanalista Super Sincero. Então, professor, eu quero enviar meu artigo. Envia pra gente aqui, ó. Envia por e-mail aí. Pode ser por esse e-mail que tem aí, que já foi falado aí. O e-mail, secretaria, @, está tudo aí. Você pode procurar. Você pode enviar o quê? O seu artigo. E nós vamos publicar o seu artigo aqui no nosso blog. Tá aí, olha lá, blog Psicanalista Sincero. Você pode enviar por e-mail o seu artigo, seu nome, sua cidade, seu currículo aí. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais. Ó. Redes sociais é contribuição para o aumento da depressão e ansiedade. Como ser uma pessoa de sucesso e evitar fracassos. Tem vários artigos aí já. E você pode enviar o seu e nós vamos publicar aqui para que todas as pessoas que acessarem o portal do Humaniza na internet vai estar aí de frente com o seu artigo. E quando você tá pronto, né? Então, vamos lá. Vou te mostrar aqui o nosso podcast do Encontro do Saber. Ó. Nada. Tá ouvindo aí nosso podcast pelo YouTube e pelo Spotify. Quero te convidar também para encerrar. Eu estou cansado, estamos 1h10 já de aula e tem que ir para casa descansar, né? A família está esperando. Encerramento. Quero te convidar para a próxima terça-feira. Segue lá o Instagram do Instituto Humaniza. Vou te fazer alguns pedidos, algumas ações que você tem que fazer. Por favor, segue lá o Instagram do Instituto Humaniza. Segue o Instagram do psicanalista Michel Silva e o Instagram do Clube Mente Renovada. E na terça-feira, às 12 horas, é o almoço com o Psicanalista Super Sincero.
direto do Instagram do Instituto Humaniza. Humaniza EAD no Instagram. Nós vamos estar entrando ao vivo, respondendo várias perguntas sobre psicanálise, mas com toda a sinceridade. E queremos também que você entre ao vivo com a gente lá, direto da live do psicanalista Super Sincero, tá? A mente já está cansada, eu vou embora, mas nos encontramos na próxima semana, tá bom? Ó, hashtag mente renovada. Até a próxima.